Olá, amigos, Edmar de Moraes com as notícias da manhã. Bom dia a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like, tocar o sininho para novas notificações e assistir os vídeos até o final. Agradeço desde já e um ótimo dia para todos. As notícias da manhã. Com 45 mil infectados, São Paulo chega a 3.709 mortes por Covid-19. O estado de São Paulo chegou neste domingo, dia 10, a 3.709 mortes por coronavírus, com 101 delas registradas nas últimas 24 horas. Desse total, mais de 1,4 mil ocorreram fora da capital, comprovando que o coronavírus está se espalhando por todo o estado. Entre os mortos, 2.174 são homens. A maior parte dos doentes que morreram por Covid-19 tinha 60 anos ou mais, totalizando 73,1% do total. Até este momento, o estado computa 45.444 casos confirmados de coronavírus. Das 645 cidades paulistas, 412 registraram pelo menos um caso confirmado da doença. Em 3 casos, os mortos tinham menos de 10 anos. Fatores de risco foram identificados em 2.980 pessoas que faleceram por Covid-19, o que corresponde a 80,3% do total. Nas últimas 24 horas, 300 pessoas foram internadas com suspeita ou diagnóstico de Covid-19. Com isso, já são 9.800 pacientes internados em todo o estado de São Paulo, sendo que 3.909 estão em unidades de terapia intensiva. A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento à Covid-19 é de 67,9% no estado e de 83,3% na Grande São Paulo. Vamos lá, a segunda notícia. Bolsonaro diz que vai incluir novas categorias em serviços essenciais. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesse domingo que vai incluir novas categorias nos serviços essenciais, que podem continuar funcionando em meio à pandemia do novo coronavírus. Ele também voltou a criticar estados e municípios por medidas ligadas ao isolamento social. Esse Bolsonaro é um louco. Amanhã devo botar mais algumas profissões como essenciais aí. Eu abri, já que eles, governadores e prefeitos, não querem abrir, a gente vai abrindo, disse Bolsonaro, ao falar com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada. Ele não deu detalhes de que setores serão abertos. Na semana passada, o presidente já editou um decreto ampliando o rol de serviços essenciais, para incluir atividades e construção civil e industrial. Bolsonaro tem criticado o que considera excesso de autoridades estaduais e municipais e defende a reabertura de um maior número de estabelecimentos comerciais. Bolsonaro, né, você sabe o que ele quer. Enquanto tiver gente fazendo lockdown, fazendo o isolamento social, não existe opositor na rua. Simples assim. Enquanto não tiver opositor na rua, ele está feliz. Entendeu? Agora, essas dicas são palavras que ele diz jogadas ao vento. Os números mostram a realidade é outra, e Bolsonaro fica criando situações para que a imprensa fique divulgando o seu belo nome, que nem significado tem, né? Então, São Paulo bate recorde negativo de isolamento social neste fim de semana. São Paulo bate recorde negativo de isolamento social neste fim de semana. O estado de São Paulo e a capital paulista bateram o recorde negativo de isolamento social neste sábado.
A taxa de adesão à quarentena foi de 50%, o menor patamar registrado para um fim de semana em quase 2 meses de distanciamento social. Com isso, os números vão aumentando, né? Então, a gente sabe como é que funciona a coisa aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Não tem muito o que falar aqui, não. Bolsonaro a estupidez em forma de gente, né? Então a gente não tem muito o que falar. Vamos ver aqui. Brasil registra 11,1 mil mortes pelo Covid-19. Vamos ver essa daqui para que a gente tenha pelo menos 3 notícias. Brasil registra 11,1 mil mortes pelo novo coronavírus. O Brasil chegou a 11.123 mortes pelo coronavírus neste domingo. Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados no início da noite, são 162.699 casos confirmados, sendo 6.760 casos registrados nas últimas 24 horas. O número de mortes registrado no mesmo período foi de 496 mortos. Segundo dados do Ministério, dos 496 óbitos registrados, 132 tiveram como data da morte os últimos 3 dias. Ainda, segundo o Ministério, 64.957 pessoas se recuperaram e 1.892 mortes estão em investigação. São Paulo se mantém como epicentro da epidemia no país, concentrando o maior número de mortes, 3.709. O estado é seguido pelo Rio de Janeiro, com 1.714 mortes, Ceará com 1.114, Rio de Janeiro 1.714, Ceará 1.114, Pernambuco 1.047 e Amazonas com 1.004. São Paulo também lidera o número de casos com 45.444 casos confirmados, seguido pelo Rio de Janeiro com 17.062 casos pelo novo coronavírus. Ceará tem 16.600 casos, Pernambuco 13.200 casos e Amazonas com 12.500. São os estados com mais de 10 mil casos registrados. E o nosso ministro da Saúde, Tate, lamenta as mais de 10 mil mortes por Covid-19 no país. É uma vergonha, né? Então, e mais de 500 artistas assinam carta de repúdio a Regina Duarte. Então, estas são as principais notícias da agora da manhã. Sabemos que logo após as 9 horas, 10 horas, começam a surgir as notícias do dia, tá? Essas notícias trazem o retrato do domingo. Agradeço a todos, um ótimo dia e até uma próxima oportunidade. Obrigado e bom dia a todos. Tchau, pessoal.